Estamos de volta ao curso Formação em Direitos Humanos e Cidadania, Teoria e Prática. A partir de agora, você confere a segunda parte da aula do professor Américo Sampaio, sociólogo e membro da direção da Escola de Governo. Dessa vez, o enfoque será sobre os fundamentos básicos dos direitos humanos, passando, entre outras questões, pelas convenções que tratam dos direitos humanos e novas gerações de direitos. Confira o conteúdo e tenha uma excelente aula. Olá, vamos agora à segunda parte da aula sobre direitos humanos, focando nos fundamentos básicos do que são direitos humanos hoje. Como vimos na última aula, os direitos humanos foram historicamente sendo construídos a partir de lutas, revoluções, conflitos e que, em seu resultante, justamente nós temos uma noção de direitos. Se hoje nós podemos falar em direitos humanos da forma como entendemos, é porque no passado a história se mostrou conflituosa, produzindo direitos, produzindo garantias mínimas para que houvesse dignidade e paz para todos e todas. Bem, com relação aos fundamentos básicos dos direitos humanos, é importante analisarmos o seguinte ponto. É tradicional para algumas visões, algumas leituras com relação aos direitos humanos, fazermos uma divisão entre gerações de direitos humanos, ou se preferirem, alguns autores usam também a ideia de dimensões de direitos humanos. Essas gerações ou dimensões são importantes para que possamos compreender os direitos humanos na sua totalidade. Digo isso porque a ideia não é fazermos uma separação ou uma hierarquização da noção de direitos. Os direitos humanos precisam sempre ser compreendidos em sua totalidade, em sua integralidade. No entanto, para fins de análise, é interessante fazermos essa divisão. Nessa divisão, os seguintes pontos são interessantes. A primeira geração ou a primeira dimensão dos direitos humanos é a chamada dimensão dos direitos civis e políticos. Esses direitos dizem respeito à ideia das liberdades individuais. Liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de credo religioso e assim por diante. Para que essa primeira geração de direitos humanos possa ser garantida, o Estado precisa ter uma atuação diferente. Como que deve ser essa atuação? O Estado precisa se negativizar, ou seja, são direitos negativos. Por quê? Porque para que o Estado possa garantir o seu direito à liberdade de expressão ou o seu direito ao credo religioso, o Estado precisa se negativizar, garantindo o seu direito a tomar a decisão, a opinião ou a religião que você preferir. Essa primeira geração de direitos, conhecida como os direitos das liberdades individuais, direitos civis e políticos, são também conhecidos como direitos negativos e caracterizam a chamada primeira geração ou primeira dimensão dos direitos humanos. A segunda geração ou dimensão dos direitos humanos são os chamados direitos econômicos, sociais e culturais. Estes direitos dizem respeito a uma atuação diferente do Estado. Se nos direitos humanos de primeira geração o Estado precisa se negativizar para conseguir garanti-los, nos direitos humanos de segunda geração o Estado precisa se positivar para conseguir garanti-los. O que são direitos econômicos, sociais e culturais? Na prática, é o seu direito a uma educação, é o seu direito à saúde, é o seu direito a ter assistência social, a ter mobilidade, transporte, cultura e etc. Para que esses direitos possam ser garantidos, o Estado precisa se positivar, ou seja, ele precisa se fazer presente, com escola, com hospital, com médico, com professor e assim por diante. Então, essa é a característica da segunda geração dos direitos humanos. Existe ainda uma terceira geração ou uma terceira dimensão dos direitos humanos, que são conhecidos como o direito dos povos. É muito difícil fazer uma conceituação muito precisa dos direitos humanos de terceira geração, mas o que a bibliografia especializada minimamente consensua é que essa geração dos direitos humanos diz respeito a todos aqueles direitos onde você não consegue precisar o indivíduo atingido por eles. Isto é, direito à água, direito à natureza, direito à qualidade do ar e assim por diante, são direitos garantidos na terceira geração dos direitos humanos, onde você não consegue identificar exatamente uma pessoa ou um grupo de pessoas atingido por esses direitos, mas sim toda a
humanidade. Então, essa divisão entre as 3 gerações dos direitos humanos, elas são interessantes para compreendermos, para fins de análise, qual deveria ser o papel do Estado para garantir os direitos humanos de primeira geração, para garantir os direitos humanos de segunda geração e para garantir os direitos humanos de terceira geração. Fora as gerações dos direitos humanos, a noção de direitos traz em si algumas características fundamentais para compreendermos o que eles são. Algumas características são, por exemplo, a historicidade. Essa característica significa que os direitos humanos eles têm essa característica histórica. Eles são produzidos historicamente a partir de lutas e conflitos sociais produzindo direitos, isto é, direitos humanos não são naturais, mas sim frutos da ação humana. Uma segunda característica relacionada aos direitos humanos é a característica da inalienabilidade. O que isso significa? Significa que os direitos humanos não podem ser alienados, eles não são alienáveis. Isto é, você não pode transferir ao outro o seu direito. Você os tem por conta de conflitos, de lutas e conquistas sociais tidas ao longo da história. Mas estes direitos são seus, você não pode nunca aliená-los a outro. A indivisibilidade é outro ponto importante com relação às características dos direitos humanos. Essa característica significa que os direitos humanos não podem ser divididos do ponto de vista de uma separação para garantir aquilo que vai ser respeitado e aquilo que não vai ser respeitado. Como eu disse, os direitos humanos precisam ser garantidos na sua integralidade, de maneira completa e nunca divididos. Por isso, essa característica da indivisibilidade. Outro ponto importante é a característica da imprescritibilidade. O que significa esse item? Isso é a ideia de que os direitos humanos jamais podem prescrever. Você, pelo fato de não tê-los lutado ou não tê-los reivindicado em algum momento da sua vida, você não perde, os direitos humanos jamais vão ser prescritos, você jamais perderá direitos pelo fato de não ter reivindicá-los em algum momento da sua vida, em algum momento da história. Então, a ideia de ser imprescritível os direitos humanos é importante porque eles vão acompanhar por toda a sua vida, independente da sua atuação de reivindicá-los ou não. Outro item importante com relação às características dos direitos humanos é a inviolabilidade. Isso significa que nenhuma lei, ação do governo, do Estado, mesmo da sociedade, deveria ou poderia violar os direitos humanos. Então, todas aquelas ações que violem os direitos humanos deveriam ser impedidas. Por quê? Porque essa é uma característica dos direitos humanos. Eles deveriam ser invioláveis, não se poderia avançar em nenhuma medida, ação governamental ou do Estado que violasse os direitos humanos. Outra característica é a irrenunciabilidade, isto é, os direitos humanos jamais podem ser renunciados. Eu ou você não podemos renunciar aos nossos direitos, dizendo agora estou fora, não vou mais ter direitos. Os direitos pertencem a você por conta de uma dinâmica histórica que produziu esses direitos. Você gostando ou não, esses direitos pertencem a você, você os tem e eles não podem ser renunciados. Outra característica importante é a característica da universalidade, isto é, os direitos humanos pertencem ao universo dos seres humanos. Todos os seres humanos detêm direitos, pois assim se deu o curso da história com relação a essa noção de direitos, de dignidade, de cidadania. Todo ser humano merece ter a sua dignidade e ter os seus direitos garantidos e respeitados. Então, a característica da universalidade diz respeito a esse universo dos seres humanos que deveria ter garantido toda o seu rol de direitos. Outra característica importante é a limitabilidade e a complementaridade. Essas duas características dizem respeito ao seguinte: a limitabilidade é como se você tivesse um conjunto de direitos que precisam ter os seus limites muito bem definidos, tanto os direitos humanos de primeira geração, de segunda geração, como de terceira geração. Mas, ao mesmo tempo, a ideia da complementaridade precisa estar presente, isto é, por mais que cada direito tenha o seu limite muito bem definido do que ele deveria ser garantido a você, a mim e a todos, mas também há a ideia de complementaridade, no sentido de que todos estes direitos deveriam estar, de alguma maneira, integrada, sendo garantido de maneira respeitosa todos os direitos humanos, de maneira universal, integral e compartilhada. Então, a ideia da complementaridade é justamente essa ideia da complementação entre os diferentes direitos que todos nós temos. Como vimos na aula anterior,
a noção de direitos ela vai avançando conforme a história também avança. Então, se nós tínhamos uma primeira ideia de uma soberania parlamentar, que depois passa por uma soberania popular, que depois passa por uma noção de governos que devem garantir direitos, que depois de guerras que acontecem no século XX, com as Nações Unidas e com as declarações de direitos humanos, se estabelece hoje uma noção de direitos humanos que, na prática, é como se fosse o padrão mínimo de dignidade humana que deveria ser garantido para todos e para todas no planeta. Essa noção de direitos humanos, ela é estabelecida hoje, é consenso e obrigação que todos os governos garantam os direitos humanos, ou seja, os governos são os grandes promotores dos direitos humanos, mas não de maneira natural e não de maneira legalista, mas sim todos aqueles direitos que são produzidos, promovidos pelo curso da história, por conflitos e lutas sociais. Um elemento importante de se destacar concretamente é analisarmos como que os direitos humanos na prática se operacionalizam. É sempre importante frisar, são as políticas públicas responsáveis pela operacionalização dos direitos humanos, isto é, como que os direitos humanos na prática, todos esses princípios, características e etc., como que na prática impactam a sua vida, a minha vida, a vida de todos nós. Na prática, os direitos humanos se operam por meio das políticas públicas. Direito à educação, políticas públicas de educação. Direito à saúde, políticas públicas de saúde e assim por diante. De forma que as políticas públicas, a ação governamental e toda a estrutura democrática é mais do que fundamental para conseguirmos avançar em qualidade mínima, não só qualidade de vida, mas também na qualidade da dignidade humana. Então, frente a tudo isso, essas gerações são importantes para analisarmos, para fins de observação, para fins de compreensão, como que esses direitos funcionam na prática. E essas características são muito importantes também para compreendermos nessa pauta, porque são a partir delas que as nossas reivindicações, lutas e conquistas vão se apoiar. Então, se algum direito está sendo violado ou se alguma característica dos direitos humanos estiver sendo violados, nós temos o direito e o dever de lutar contra essa violação. Espero que tenha sido, de alguma maneira, contribuído com o debate sobre os direitos humanos e ficamos sempre à disposição para próximas conversas relacionadas ao tema. Faça bom proveito no material. Obrigado.